Quais são as correntes elétricas consideradas nas leis de Maxwell? Como as correntes limitadas afetam o paramagnetismo e o diamagnetismo? É o que nós vamos ver neste vídeo. Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo à 29ª parte da série sobre parâmetros magnéticos, uma introdução. Estamos interessados em conhecer e compreender os fenômenos magnéticos, como esses materiais se comportam. Para isso, veremos os seguintes assuntos neste vídeo. O campo magnético não realiza trabalho? Correntes elétricas e as leis de Maxwell? E faremos algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Campo magnético não realiza trabalho? E o motor? Vejamos algumas características dos campos magnéticos. Primeiro, não existe a carga magnética pontual. A fonte do campo magnético é o deslocamento de cargas elétricas. As linhas de campo magnéticas são sempre fechadas. A magnetização dos materiais é função das correntes limitadas de volume e de superfície. A orientação dos monopolos magnéticos pode ser em paralelo com o campo magnético, o material paramagnético, ou em oposição, no caso de material diamagnético. Campo magnético não realiza trabalho. Como? A equação da força de Lorentz não dá a força? Trabalho não é força vezes distância? Não exatamente. Trabalho é essa equação. A integral do vetor força vezes o vetor diferencial de comprimento. Nós temos dois vetores e um produto escalar, que é igual a zero quando a força e o deslocamento são ortogonais, perpendiculares. Observe nesse percurso. Nós temos vários elementos diferenciais de comprimento, os dl, e nós temos o vetor força atuando em cada um desses segmentos. Para calcularmos o trabalho ao longo desse percurso, nós temos que fazer o somatório desse produto escalar, força vezes deslocamento. É um somatório. Quando vamos calcular o módulo dessa força, nós temos que considerar o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento em cada trecho desse percurso. O produto escalar de vetores, o módulo do produto A, B, é dado pelo módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores A e B. É um produto escalar. Aí temos um produto e esse é o cosseno do ângulo entre os vetores A e B. Produto escalar de vetores, se o ângulo AB é 0 graus, cosseno de 0 graus é igual a 1, os vetores são paralelos e, portanto, o produto é máximo. Já se θ é 90 graus, cosseno de 90 é 0, os vetores são ortogonais e o produto é mínimo igual a 0. A equação de Lorentz, mostrada apenas a componente magnética, é igual a Q que multiplica o produto vetorial de V vezes B. É um produto vetorial. A força magnética é perpendicular ao deslocamento, logo não realiza trabalho. Observe, produto vetorial de V e B. O módulo vai ser função do seno de θ entre A e B. Observe então que a força é perpendicular à velocidade, ao deslocamento e ao campo magnético. Considerando-se então apenas a força magnética é perpendicular ao deslocamento. Logo, força magnética não realiza trabalho. Nessa figura, nós temos um exemplo interessante, cargas elétricas lançadas em uma região onde existe uma indução magnética. Conforme a velocidade da partícula, observe a trajetória que é seguida. Podemos calcular esse raio e esse θ. E o campo elétrico? Bom, a força elétrica e o campo elétrico estão alinhados, paralelos. Portanto, o campo elétrico, sim, realiza trabalho. Tem até um nome esse trabalho. Você lembra? O trabalho para deslocar uma carga elétrica de um ponto inicial até um ponto final do percurso é simplesmente menos que a integral de percurso inicial-final de E dl. Por que esse sinal negativo? Que trabalho é quando nós nos opomos ao campo. Gravidade, você faz força para levantar o peso. Para cair é só deixar cair da sua mão. A diferença de potencial, ou a voltagem, como alguns falam, é simplesmente essa integral, menos integral inicial-final de E dl. A diferença de potencial entre os pontos A e B é simplesmente menos a integral de BA de E dl. Como a corrente de condução e o campo magnético se relacionam? Fácil. A seta indica o sentido convencional da corrente, cargas positivas no condutor. Os dedos da mão direita indicam a direção das linhas do campo magnético, circular,
circular, centrado no fio. Sim, eu sei, temos que supor que o fio é muito fino. Fazendo essa equação, ou fazendo a equação que caracteriza essa condição, nós vamos ter que I1 é a corrente que percorre o fio. Se você colocar um plano perpendicular ao fio, você vai ter linhas de campo magnético circulares, onde as bússolas se orientariam. Uma demonstração, uma experiência bem conhecida até no ensino médio. Se você quer calcular agora para a corrente contínua, qual o valor do campo magnético a uma certa distância ρ de raio, esse campo, que é circular, é simplesmente I sobre 2πr. Campo magnético expresso em ampere por metro, a corrente elétrica em ampere e ρ é a distância radial em metro. Verdade incontestável: se tem corrente elétrica, tem campo magnético. Quantas correntes magnéticas existem? Nós já conversamos sobre isso. Será que se existe mais de uma corrente? Será além da corrente de condução? Como é que vai ficar além de ampere para a corrente? Se existirem outras correntes, será que elas induzem campos magnéticos? Como? Será que a magnetização dos materiais é devido a essas outras correntes? Como a matéria reage a essas outras correntes? Vamos ver. Correntes elétricas e magnetismo. Afinal, quantos tipos de corrente existem? Corrente de condução, aquela que acende a lâmpada, a lei de Ohm, J igual a sigma E, condutividade e campo elétrico. Temos a corrente de deslocamento, que é a onda que se propaga, a onda eletromagnética. O termo de Maxwell também em ampere por metro quadrado. Derrom de D, derrom de T. Temos as correntes magnéticas, KB, que é uma densidade de corrente de magnetização superficial e uma densidade de corrente magnética limitada. Uma em ampere por metro e a outra em ampere por metro quadrado. Afinal, quantos tipos de corrente existem até agora? JC, densidade de corrente de condução, veja a unidade, ampere por metro quadrado. A densidade de corrente de deslocamento também. Densidade de corrente limitada e a densidade de corrente limitada de superfície. Como é a lei de Ampere até aqui? O rotacional de B é JC mais JD. Densidade de corrente de condução e a densidade de corrente de deslocamento. Esse é o termo de Ampere. Derrom de D, derrom de T. Termo de Ampere, lei de Ohm, sigma E. E o termo de Maxwell, derrom de D, derrom de T. Podemos somar corrente de condução com corrente limitada? É tudo a mesma coisa? É tudo carga elétrica em deslocamento? Não são completamente diferentes? Não produzem o mesmo efeito? Campo magnético? Que tal se nós colocarmos dessa maneira? JTM é as correntes totais que induzem magnetismo, estão ligadas aos fenômenos magnéticos. JB são as correntes limitadas, aquelas que não se deslocam, as cargas não se deslocam ao longo do material. E JF são as correntes livres, essas correntes elétricas, essas cargas elétricas se deslocam. Tanto existe que nós podemos considerar material diamagnético quando o momento magnético do material se opõe ao campo magnético externo, e paramagnético quando ele se alinha. Temos a figura: materiais diamagnéticos e materiais paramagnéticos. Então, o que seria a corrente limitada? Não é uma corrente caracterizada pelo deslocamento de cargas, embora temos cargas se movendo, spin do elétron. Não acende lâmpada, não se mede com amperímetro. É caracterizada pelo momento de polo magnético dos átomos do material. É o que torna o material magnético. É o que produz o campo de magnetização M. B é igual a M0, multiplica H mais M. Magnetização, mesma unidade de campo magnético, ampere por metro. Existem então duas correntes limitadas, JB no interior do material e KB na superfície desse material. KB é o produto vetorial da magnetização pelo vetor normal à superfície. Já JB é o rotacional do vetor magnetização. Existem ainda outros tipos de correntes elétricas? Sim, existem. Mas vamos ficar apenas com estas 5 por enquanto. Vejamos agora algumas considerações. Correntes elétricas induzem esses fenômenos magnéticos, campos magnéticos. Um caso simplíssimo de nós constatarmos é a corrente de condução percorrendo um condutor. Em volta desse condutor é produzido um campo magnético. Basta você colocar uma bússola perto que você vai detectar esse efeito. Claro, com corrente contínua é mais fácil, com alternado vai ser mais difícil, por causa da inércia mecânica da bússola. Sim, eu sei, seria mais correto nós falarmos em cargas em deslocamento com uma certa velocidade. Estamos vendo que, na verdade, existem também algumas correntes limitadas. As cargas elétricas não saem se deslocando por aí no material, elas ficam no material e elas são responsáveis pelo efeito de magnetização. O que acontece quando o material é submetido a um campo magnético externo? Um caso particularíssimo são os ferromagnéticos. Veremos no próximo vídeo. E no próximo vídeo, qual seria a explicação física dessas correntes limitadas? Como elas se relacionam com os demais parâmetros magnéticos, indução magnética,
magnetização, campo magnético. Como ficam as equações de campo magnético, por exemplo, com uma lei de Ampère, quando consideramos as correntes limitadas. É o que nós vamos ver no próximo vídeo. Então, nos vemos até lá. Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.